Dando continuidade aos nossos estudos, ao prosseguimento da apostila 1, a nossa aula 6 diz respeito à criação de um texto dissertativo. O texto dissertativo ele é composto por 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aqui, nesta primeira aula, nós vamos estudar principalmente as características da introdução. E antes de eu começar a estrutura da dissertação, eu gostaria de apresentar um panorama do que é o texto dissertativo, como ele deve ser composto, né? As redações que têm sucesso em vestibulares e em concursos públicos, elas têm entre 25 a 30 linhas no seu total. Lembrando que o limite máximo normalmente são 30 linhas, tá? Então, de 25 a 30 linhas, muitas vezes são os textos com as melhores notas. Mas não basta o número de linhas, é necessário também o conteúdo, que nós vamos ver nas próximas aulas. Além disso, cada parágrafo, gente, deve ter no mínimo 5 linhas e no máximo 8, considerando um texto de 30 linhas sempre, tá? Mínimo de 5 linhas, máximo de 8 linhas. O texto dissertativo é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. O primeiro parágrafo do texto dissertativo nós chamamos de introdução. O segundo e terceiro parágrafos nós chamamos de desenvolvimento, né, que são os parágrafos de argumentação, em que vai ser defendido um ponto de vista. E o último parágrafo é o parágrafo da conclusão, em que nós fazemos o fechamento do texto. A introdução consiste no primeiro parágrafo do texto dissertativo. Já ocorreu, em anos anteriores, de alunos do primeiro ano ainda se atrapalharem e elaborarem 2 parágrafos de introdução. Isso não pode acontecer, tá? Então, o parágrafo introdutório, ele é o primeiro, ele vai abrir o texto. É o primeiro da produção textual. E ele possui alguns elementos característicos que devem ser observados. São eles: a contextualização do assunto, a abordagem completa do tema e a tese que será defendida por quem escreve. Explicando brevemente os elementos que caracterizam a introdução, vamos passar ao primeiro deles, que é a contextualização do assunto. A contextualização do assunto mostra o conhecimento de mundo, o embasamento teórico que o aluno tem sobre aquele tema que foi pedido para que ele dissertasse. Tá? O elemento número 2 seria a abordagem completa do tema. Diz respeito às palavras-chave do tema. As palavras-chave do tema, que são as palavras núcleo, as palavras mais importantes, que dizem respeito àquilo que o aluno deve escrever ao longo do texto, elas devem aparecer todas na introdução, para caracterizar a abordagem completa do tema. E o último elemento da introdução, que também é obrigatório, e talvez até o mais importante, é a tese. A tese nada mais é do que a opinião de quem escreve sobre o tema que foi passado. Então, é necessário que vocês mostrem a opinião que vocês têm sobre o tema, não se esquecendo de que essa opinião vai ser sustentada e defendida nos parágrafos de desenvolvimento, certo? Com exemplos concretos, exemplos da atualidade, exemplos de história, de geografia, como que isso já aconteceu no passado, ou como acontece ainda na atualidade. Por isso, o conhecimento de mundo é fundamental para boas redações. Você apresenta na introdução e depois vai defender esse ponto de vista para justificar que o seu ponto de vista não é um mero achismo, não é a opinião de todo mundo. É para mostrar que a sua opinião é refletida, que você se atualiza, que você é uma pessoa estudada. Então, isso é importante que vocês percebam. Vocês não podem alegar fatos ou mesmo opiniões sem terem a capacidade de embasá-las, de mostrar que elas são verdadeiras. Tá? É muito importante, não só para a introdução, como para o resto do texto dissertativo, que vocês não utilizem a primeira pessoa, nem do singular e nem do plural. A primeira pessoa do singular, nenhuma dissertação pode ser utilizada, tá? A primeira pessoa do plural tem vestibular que aceita, tem vestibular que não aceita. Então, como é muito comum que os alunos saiam do ensino médio e prestem vários vestibulares,
eu recomendo que vocês não tenham o costume de usar primeira pessoa, nem a do plural, que alguns vestibulares aceitam, nem a do plural. Transformem em afirmações ou em terceira pessoa. Vamos seguir aos exemplos. Vamos analisar agora o tema de redação que caiu no Enem no ano de 2017. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Vamos relembrar aqui quais são os elementos obrigatórios para a elaboração da introdução. Primeiro, é a abordagem completa do tema. Primeiro, a abordagem completa do tema envolve as palavras-chave do tema, as palavras que são mais importantes. Então, são elas: desafios, formação educacional, surdos e Brasil. Essas palavras-chave, elas podem ser substituídas por sinônimos também, tá? É muito comum que elas apareçam logo na introdução para mostrar ao corretor que a pessoa que faz a redação entendeu o que é para ser feito, que ela compreendeu sobre o que ela deve falar. No ano de 2017, as pessoas que fizeram essa redação erraram. Algumas pessoas erraram porque não observaram exatamente as palavras-chave do tema. Teve pessoas que acharam que era para falar de cego ao invés de falar de surdo, porque não destacou a palavrinha surdo. Teve pessoas que acreditaram, né, na conclusão, que era necessário ampliar o estudo e a disseminação do vocabulário do Braille, né, da leitura do Braille. O Braille, ele é um alfabeto voltado para cegos e não para surdos. Então, percebam a importância de destacar as palavras-chave do tema. Neste slide, eu trago para vocês uma introdução realizada por uma aluna que tirou a nota 1000 no Enem do ano de 2017. Aqui parece que está um pouco grande a introdução, lembrando, né, que eu falei para vocês que ela deve ter entre 5 a 8 linhas. É pelo tamanho da letra, pela configuração do slide. No texto escrito da aluna, certamente ela obedeceu a ordem, né, de acordo com as margens e o tamanho da letra. Ela ocupou o limite, né, das linhas necessárias para cada um dos parágrafos da dissertação. Leiamos juntos aqui. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando dos que seriam considerados normais pela população. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Percebam aqui que, além da abordagem completa do tema, da contextualização e da tese, este candidato ou candidata que tirou a nota máxima no Enem, ela possui um grande vocabulário e ela não repete muitas palavras. Percebam isso, tá? E aqui em vermelho eu destaquei para vocês as palavras-chave do tema que foram utilizadas na introdução, tá? Então ela usou aí Brasil, processo de educação de surdos, desafios, formação educacional. Essas são palavras-chave do tema. Ela usou ou sinônimos ou usou as palavras iguais, tá? Depois vocês verifiquem com um pouco mais de calma. Em verde está destacada a tese. A tese é o ponto de vista, é a opinião da pessoa sobre o assunto. Percebam que ela não utiliza a primeira pessoa nem do plural e nem do singular. Ela faz afirmações ou transforma em terceira pessoa. E a coloração escura, né, a cor preta no texto, ela diz respeito à contextualização, ao elemento de contextualização do assunto. E é aí que ela vai mostrar o conhecimento de mundo dela. Percebam que ela fala do segundo reinado do Brasil, ela fala do que seria um apartheid. O apartheid, né, lembrando lá na África do Sul que foi um apartheid, ou nos Estados Unidos, né, o apartheid, separação entre brancos e negros. Aqui ela faz uma analogia, uma metáfora, com o apartheid, separação, o que seria uma separação das pessoas consideradas normais, entre aspas, e as pessoas com deficiência auditiva.
Percebam o conhecimento de mundo que é utilizado aqui. Toda essa parte em preto corresponde ao conhecimento de mundo da pessoa. Todos os elementos estão presentes nessa redação, né, cuja introdução eu trago para vocês, e ela foi nota 1000, nota máxima do Enem.